Olá, amada Igreja Batista Lindóia, eu sou o Rafael, esposo da Pri, pai do Eric, da Anne e do Zac. E quando eu penso o que Deus pode fazer, eu lembro do que Deus fez na minha vida. Eu era um adolescente revoltado, cresci longe do meu pai, numa família desestruturada, e me envolvi muito cedo na criminalidade, fui usuário, e muitas pessoas olhavam para mim e falavam, nem Deus dá jeito nessa vida. E eu pensava realmente isso, que não tinha jeito para minha vida. Porém, minha mãe, ela nunca desistiu e ela sempre disse, Rafael, Deus tem um propósito na tua vida, e não é essa vida que você está vivendo. E aí o Eric nasceu quando eu tinha 15 anos e muito novo, mas a partir do nascimento do Eric, Deus começou a falar ao meu coração. E eu comecei a ter um sentimento assim que eu cresci sem pai, mas eu não quero que meu filho cresça sem pai. E fui, ainda vivendo tudo aquela vida louca e torta, mas um dia eu falei, nossa, eu não aguento mais. Ou eu viro um pai para a vida do Eric, ou é melhor que ele realmente cresça sem pai. E eu falei, eu vou para a igreja. Um amigo meu me convidou, eu falei, eu vou. E quando eu fui, eu cheguei lá e tal, não me sentia muito bem recebido e tal, mas Deus falou assim ao meu coração, o que te impede de se relacionar comigo? Aí eu, nunca tinha ouvido a voz de Deus, não entendi, e de repente a pergunta de novo vem à minha mente, o que te impede de se relacionar comigo? Aí eu meio sem entender, comecei a responder, não sei, eu uso droga. E a pergunta vinha de novo, o que te impede de se relacionar comigo? Então eu comecei com uma sequência de desculpas, achando que tudo que vinha na minha cabeça, que eu acreditava que era errado, e no final, quando eu não tinha mais argumento, Deus me chamou pelo nome e disse, Rafael, o que te impede de se relacionar comigo? Aí eu disse, não sei. E Deus disse assim para mim, eu só quero o teu coração. Então eu não sei como, mas eu já estava lá na frente, rendido, entregando a minha vida para Jesus. E aí Deus colocou um sonho no meu coração, um sonho de ter uma família saudável, porque eu não cresci numa família saudável. E hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu posso dizer que eu tenho uma família saudável. Não é perfeita, é saudável. A gente procura viver em santidade, a gente procura viver num relacionamento de adoração com Deus, e um ajuda o outro, um perdoa o outro, um aconselha o outro, e eu glorifico a Deus pela minha família. O que Deus pode fazer? O que tem te impedido de ir mais fundo no relacionamento com Deus? Deus é o Deus do impossível. Deus não tem limite. O que Deus pode fazer? Pode fazer. Quando a gente olha para a história do Rafael, é muito claro como Deus, quando Ele age, as mudanças que acontecem, mas não aconteceram só na vida dele, foram atingir o filho, o casamento. Você vê que Deus vai mudando, e vai mudando a história, e é o que Deus pode fazer. Nós começamos essa série de mensagens, o que Deus pode fazer, e fazendo a seguinte pergunta, existe algum milagre que Deus não é capaz de realizar? Existe alguma doença que Ele não pode curar? Existe algum casamento fracassado demais que Ele não possa restaurar? Existe alguma crise que Ele não possa conter? O que Deus pode fazer? O que Deus pode fazer no seu casamento? O que Deus pode fazer na vida de um viciado? O que Deus pode fazer na vida dos seus filhos? O que Deus pode fazer na vida dos seus pais? O que Deus pode fazer na sua vida financeira? O que Deus pode fazer com as suas enfermidades? E nós temos estudado e pensado sobre isso, o que Deus pode fazer. E nós começamos a falar de algumas histórias. A primeira delas, nós falamos a história de um casal estéril, que era Ananias e quem mais? Não, Ananias não. Zacarias e Isabel. E a gente estudou ali sobre Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, eles que já eram idosos, e aí tem uma criança, e essa criança... Vou fazer um parênteses agora. O texto fala que a criança era cheia do Espírito Santo desde o ventre. Uma criança cheia do Espírito desde o ventre, ele já me faz pensar algumas questões de aborto, já tem Espírito Santo no ventre. Mas isso é outra conversa para um outro dia, para um outro momento.
O que Deus pode fazer? Daí nós vimos a história de uma viúva, que foi a ressurreição do filho daquela viúva de Naim, e Jesus chega e ressuscita e traz vida ao filho. Nós vimos domingo à noite, semana passada, a história de um endemoniado gadareno, e como Deus liberta aquele homem ele é encontrado depois em perfeito juízo, a história dele muda. E a gente viu hoje de manhã a história de um homem inseguro, que foi Gideão, um homem que ficava com medo, mas será que eu vou? Mas a minha tribo é a menor, eu sou da menor família. Mas ele vai e ele se torna um grande líder. E hoje nós vamos ver a quinta história de milagre, o que Deus pode fazer, a história de uma prostituta. Quando a gente dividiu as histórias, né, a gente montou ali, a gente não sabia que a Vanessa ia pregar no Chá das Mulheres sobre Raabe, né? Aí a Ana até falou assim para mim, escuta a mensagem da Vanessa, já para você, né, tipo, ficar esperto, né, você vai gostar de algumas coisas ali. Aí eu falei assim, não vou ouvir, porque dependendo, talvez eu não queira falar alguma coisa que ela já falou, e vai que Deus quer que você ouça de novo, né? Então, mulher, se você já ouviu alguma das coisas, é porque Deus está falando mesmo com você, e se outras coisas vierem ao seu coração, porque Deus quer falar mais algumas outras coisas com você. Olha só que legal, Raabe, ela é citada na Bíblia em 4 passagens. 4 passagens que nos fazem pensar sobre o que Deus pode fazer. Essas 3 passagens ali, elas estão no Novo Testamento, em Mateus, Hebreus e Tiago, que falam de Raabe. Olha só que interessante. Essa primeira passagem é na genealogia de Jesus. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. E aí vai dizendo a genealogia de Jesus, está lá. O segundo texto está em Hebreus 11:31, na galeria da fé. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. E Tiago vai falar agora da ação de fé dessa mulher, dizendo Raabe, a prostituta, é outro exemplo, ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Essa é Raabe citada 3 vezes no Novo Testamento, nos trazendo aí algo muito claro, quem ela foi e o que ela se tornou como símbolo de alguém que pela fé fez algo, e a atitude dela foi algo. Mas eu quero ler com vocês a história dela, que está lá em Josué. São alguns versículos ali, e eu tenho escolhido alguns textos, e eu tenho lido ele todo, porque eu penso que esses textos são tão ricos, e eu imagino que algumas pessoas, há muito tempo, elas não leem essa história. E quando a gente volta a ler uma história que a gente já conhece, às vezes algumas palavras, elas voltam e elas saltam aos nossos olhos. Olha o que diz o texto, então, aqui, de Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1, e depois ali o capítulo 6 vai trazer mais alguma coisa. Diz assim o texto. Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam um reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Olha que interessante a conversa dela agora com os espiões. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa.
Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai, minha mãe e também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens responderam: ofereceremos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela, escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro da casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar aos outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito suas condições, respondeu ela, e despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Agora o capítulo 6 diz assim: Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa, vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó, e até hoje ela vive no meio de Israel. Que Deus possa completar essa leitura no nosso coração. Quando eu era criança, eu lia esses textos que diz assim: e até hoje vive no meio, você também vive no meio de Israel. Eu ficava pensando, como assim até hoje? Até hoje ela está lá. Dizendo exatamente quando foi escrito aquele texto, ela ainda fazia parte, ela se tornou algo ali. Quando eu olho para esse texto e penso nessa pergunta, o que Deus pode fazer, e olho para a vida de Raabe, o que Deus pode fazer, e penso na gente, o que Deus pode fazer, primeira coisa que eu penso: Deus pode usar pessoas imperfeitas. Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam isso, façam aquilo, e eles chegam à casa de quem? Do sacerdote da cidade, do líder religioso da cidade, da pessoa com a maior moral da cidade, com aquela pessoa que vivia em oração. Chegam na casa da prostituta. E é ali que começa a ação de Deus. Porque Deus, Ele olha para corações disponíveis. Veja, não estou defendendo a ideia que a gente tem que continuar fazendo a coisa errada, que Deus vai usar a gente errado. Não é isso. O que eu estou dizendo é que às vezes nós não queremos ou nós não deixamos que Deus nos use dando desculpas para alguma situação que esteja acontecendo. Não, o texto ele vai deixando muito claro que eles chegam na casa de uma prostituta e isso não impediu que Deus a usasse. O que eu estou tentando dizer é que Deus continua usando pessoas imperfeitas.
só estou aqui na frente porque Deus usa pessoas imperfeitas. Você, provavelmente, só faz algumas coisas na casa de Deus porque Deus, Ele usa pessoas imperfeitas. Porque se nós formos ficar perfeitos para que Deus nos use, sinto que nunca chegaremos lá. Nós estamos buscando santificação, nós queremos ficar melhor, nós precisamos sim melhorar, mas algumas vezes conheço algumas pessoas que elas usam o seguinte discurso: eu preciso, antes de ir, eu preciso mudar isso, isso e aquilo. Ah, não, mas é que eu olho lá, as pessoas são tão certinhas. Eu olho tal pessoa e ela é tão assim, eu queria ser igual fulano, mas ninguém sabe quem ela é na casa dela, como ela é no dia a dia. Então a gente às vezes idealiza pessoas, achando que eu só posso servir a Deus se eu chegar naquele nível, e Deus quer usar você com as suas imperfeições, e o que for pecado, Ele quer mudar na sua vida. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do que aconteceu com ela, com os hábitos dela, mas até o momento, ela ainda não tinha tido um encontro pessoal com Deus, e Deus a usou. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando quanto Deus, Ele não está procurando um currículo perfeito, Ele procura pessoas dispostas em segui-lo. Deus procura você. É você. Ele quer você, com todos os seus defeitos, com todas as suas marcas, com todo o seu passado, com tudo que você já fez, com todas as suas manias. Ele olha para você, porque Ele tem olhado para cada um de nós. Ele tem olhado quem nós somos. Quando eu olho para esse texto, eu fico olhando e percebendo o quanto Deus pode nos usar, apesar das nossas limitações. Um dos preletores nosso de A Family, que eu penso que marcou muito a igreja, foi o pastor Tércio, do Rio Grande do Sul. E ele trouxe uma das mensagens, ele falou do incoerente de Deus, e uma das coisas que ele falou no A Family foi de proibido pessoas perfeitas na igreja. E ele falou que ele fez uma campanha dessa na igreja dele, lá em Monte Serrat, e ele colocou um outdoor na frente da igreja, com essa frase: proibido pessoas perfeitas. Por quê? Porque a igreja é um local e um lugar de pessoas imperfeitas, pessoas que querem sim alcançar o padrão de Jesus, sim, nós queremos crescer, nós queremos nos desenvolver, mas eu não busco isso, eu busco fazer o que Deus quer. Quem é você? Você é uma pessoa imperfeita? Você consegue assumir as suas imperfeições? Então, se você consegue assumir as suas imperfeições, é você que Deus quer usar. É você. Do seu jeito, da sua maneira, Deus quer usar você. Segunda verdade que eu vejo nesse texto, e confesso a vocês que esse foi o ponto que eu quase não coloquei na mensagem. Eu fiquei muito incomodado comigo mesmo enquanto preparava essa mensagem, porque esse tópico ele me incomoda com essa frase: Deus, Ele pode apavorar o ímpio. E eu tentei mudar algumas vezes, falei com o Mateus, falei com a Ana, e se eu colocar tal palavra, e fiquei brincando com os jogos de palavra, e mudava isso, mudava aquilo, mas eu não conseguia sair desse versículo, quando Raabe olha para os espiões e diz assim: eu sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela, estamos todos apavorados por sua causa, todos os habitantes dessa terra estão desesperados. E eu fiquei olhando para esse texto, e eu não tinha colocado ímpio, eu tinha colocado crente. Deus pode apavorar o não crente, aquele que não crê, nessa ideia, não de evangélico, mas aquele que não crê. Mas aí eu conversando com a Ana, discutindo isso, a Ana falou assim: não, mas eles criam. Como assim, Ana, eles criam? Não, eles criam em Deus, porque eles estão com medo, porque eles sabiam o que Deus fez. O problema é que eles não absorveram para a mudança de vida deles. Por isso eles eram ímpios. E é muito legal a ideia do ímpio, né? Porque o ímpio é aquele que não é piedoso, aquele que não é consagrado a Deus, aquele que não busca as coisas de Deus. Então Deus pode apavorar, sim, traz pavor para aquele que não quer saber das coisas de Deus.
Por exemplo, quando a gente pensa nessa ideia de ser apavorado por Deus, parece esquisita demais. Por quê? Porque, não, mas Deus é um Deus de amor. Não, porque Deus, Ele me ama, Deus... E a gente vê muito isso, é verdade. Nós temos e trazemos uma mensagem de amor, mas aquele que não quer o Senhor, para esse é pavor. A gente fala muito do dia do Senhor, e o grande dia do Senhor está chegando, e Maranata, a hora vem Senhor Jesus. E eu comecei a estudar o que significa o dia do Senhor no Antigo Testamento. E em vários lugares, o dia do Senhor não é um dia legal, gente. Olha o que diz lá em Sofonias. Sofonias diz assim: esse dia terrível do Senhor se aproxima, ele virá depressa. Será um dia de amargura em que até os homens fortes gritarão. É o Júnior gritando. Não, o Júnior não. Os homens fortes gritarão. É isso que está trazendo essa ideia. O texto está dizendo que o dia do Senhor é um dia terrível. Olha o outro texto de Isaías: veja, o dia do Senhor está chegando, o dia terrível de sua fúria e ira ardente, a terra ficará desolada e os pecadores serão destruídos. Dia do Senhor. Por isso o ímpio fica apavorado. Olha esse outro texto, Ezequiel 33, pois o dia terrível se aproxima, o dia do Senhor é um dia de nuvens densas, um dia de desespero para as nações. Eu não estou vendo ali um dia legal, um dia gostoso, terrível. Olha o que diz Amós: que aflição espera vocês que dizem, se ao menos o dia do Senhor chegasse. Não faz ideia do que desejam, aquele dia trará escuridão e não luz. Mas Apocalipse, que agora nós estamos falando sim da volta de Jesus, olha o que o texto diz. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderão em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritavam a montanhas rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira. Quem poderá sobreviver? Esse pavor é para aquele que não tem Jesus, aquele que não conseguiu ainda de alguma maneira desamarrar-se das suas escolhas pessoais e entregar-se totalmente a Deus. Por isso, quando se fala de inferno, muitos não querem saber dessa conversa, porque traz pavor. Esse trecho, ele não está falando para o povo de Deus, porque quando você olha para Israel que iria invadir Jericó, eles estavam exultantes e na expectativa do que Deus faria. Para os habitantes de Jericó, era puro medo, porque o dia do Senhor chegou para eles. Era um acerto de contas com eles. É isso que aconteceria. Mas Raabe, ela olha para aquilo, ela reconhece o que Deus estava fazendo, ela percebe o movimento de Deus, mas ela muda de atitude. O que faz a diferença não é apenas crer que Deus existe, não é apenas dizer assim, não, é importante a gente ter Deus no coração. Gente, ter Deus no coração é a coisa mais fácil de dizer. A gente faz uma viagem missionária, a gente chega para algumas pessoas e fala assim, você quer aceitar Jesus? E algumas pessoas dizem, mas ela aceita Jesus, ela aceita também uma outra situação na vida dela. Alguém me disse que na Índia estava muito fácil o pessoal aceitar Jesus, porque eles falavam assim, não, eu aceito, porque eles têm não sei quantos mil deuses lá. Aí eles aceitavam Jesus como mais um Deus. Aí quando dizia, não, mas tem que ser só Jesus. Ah, não, peraí, como assim só Jesus? Algumas pessoas, elas não entendem que o juízo final, ele será um dia de terror e pavor para aquele que não tem Jesus. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, eu quero dizer isso, vai ser um dia de pavor, mas eu não falo isso com alegria. E isso não deve ser dito para se colocar numa posição melhor do que outro, não. Porque eu também sou merecedor de tudo isso, desse algo terrível. Eu acho muito interessante que
às vezes, algumas pessoas que conhecem sobre Jesus e que entregaram a vida a Jesus, ela começa a achar que ela é melhor que aquele que não conhece Jesus. E eu vou dizer, não existe isso. A única coisa de diferente que existe é que aquele que conheceu Jesus, entregou-se a Ele, fez uma entrega, e o outro não. Ambos merecem a condenação. A diferença é que um disse, mas eu aceito a absolvição de Jesus, e o outro ainda não disse. Essa é a diferença, e aí sim nós vamos experimentar a graça. Sabe por quê? Porque eu preciso experimentar isso aqui, ó. O que Deus pode fazer, Deus pode proteger a sua família. Josué 2,13 diz assim, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai, minha mãe, também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Eu acho muito legal, e quando eu estava preparando esse material e pensando nisso, o que Deus pode fazer, Deus pode proteger a sua família. E eu acho interessante a postura de Raabe, porque ela decide cuidar do pai, ela decide cuidar da mãe, ela decide cuidar dos irmãos, e ela decide cuidar de todo mundo. E como que ela faz isso? Ela clama por eles, ela intercede por eles. Quem ajudou foi ela, mas ela apresenta toda a sua casa, e ela diz assim, eu não quero algo para mim, eu quero algo para mim e para todos da minha casa, para todos os meus parentes. Isso precisa ir mais longe. O que eu quero dizer a você é, o que Deus pode fazer? Deus pode cuidar da sua família. Só que nós vamos precisar apresentar diante de Deus nossa família. Então agora no meio da nossa mensagem, não é a conclusão da mensagem, mas é o meio da nossa mensagem, eu quero convidar você a gente orar pela nossa casa, pela nossa família. Eu quero convidar você a apresentar as pessoas da sua família que precisam ser salvas, que precisam ser curadas. Eu quero convidar você a orar e ver exatamente o que diz ali esse texto. E essa é a oração que a gente pensa em fazer. A gente não vai cantar essa canção, mas eu peguei exatamente a letra, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto sobre ti e conceda a graça e te dê a paz, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos sejam abençoados. Então você vai fazer o seguinte agora, bem rapidamente. Se você não sabe o nome de quem está do seu lado, você pergunta, se você não sabe, e aí você vai orar pela sua família e pela família de quem está do teu lado, tá bom? Você vai fechar o seu olho. Se você quiser se colocar de joelhos, você pode se colocar de joelhos, eu vou me colocar de joelhos. Você pode apresentar diante do Senhor a sua família e a família da pessoa que está do seu lado. Vou dar alguns segundos para você apresentar diante de Deus essas famílias e na sequência eu vou orar. Santo Deus, nós apresentamos diante do Senhor as nossas famílias, Pai. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode proteger, livrar do mal, que o Senhor pode abençoar. Quero pedir, ó Deus, pelos nossos pais, nossos irmãos, irmãs, nossos filhos e filhas. Nós queremos pedir milagre do Senhor na nossa família, Pai. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor derrame a Tua bênção, ó Deus, de maneira tal que todos, ó Deus, possam olhar e ver a mão do Senhor protegendo a nossa casa, nos guardando. Eu quero pedir, ó Deus, por aqueles que estão em crise nas suas casas, aqueles, ó Deus, que já estão sem esperança. Eu quero pedir, ó Deus, que hoje o Senhor comece algo novo nessas famílias, Pai. E famílias aqui, ó Deus, sejam restauradas pelo Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu olho para Raabe pedindo pela família, e aí eu pensei assim, como que está
você com seu marido? Aí é uma das coisas que a gente sempre fala, né? Como que está você com seus filhos? E a gente fala muito sobre isso. Mas como que está a relação sua com seus pais? Eu conheço um bando de pai mais idosos aí que estão abandonados por seus filhos. Eu quero convidar você a olhar para os seus pais com um carinho diferente. De você talvez mandar uma mensagem, marcar um café. Quanto tempo você não gasta um tempo com eles? Tenho visto alguns relacionamentos de irmãos que estão tão abalados que já não se falam mais. Cuidar da nossa família é se aproximar do irmão. Talvez você precise pedir perdão. Talvez você precise perdoar. Talvez você precise dizer, conta comigo. Talvez você precise ligar e fazer uma oração. Eu não sei o que precisa acontecer, mas eu quero te dizer, o que Deus pode fazer, Deus pode proteger a sua família, mas você precisa clamar por ela. Como é que está a sua família? Quarto passo que eu vejo nesse texto, Deus pode derrubar os muros de qualquer prisão. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Eu acho interessante que enquanto Raabe morou na cidade, morava no muro, ela era prostituta. Ela só deixa essa vida quando o muro cai, quando o muro é quebrado, quando essa barreira é resolvida. E eu fico olhando para as nossas vidas, que existem verdadeiras prisões, verdadeiros muros que são levantados, e parece que a gente escolhe viver nesse muro, parece que a gente escolhe viver nessa situação, e a gente não experimenta libertação. O que Deus pode fazer? Deus pode derrubar os muros que se tornaram prisões. Por exemplo, a muralha da mentira. Existem fortalezas, gente, que nos impedem, que foram levantadas e são mentiras. Por exemplo, você não consegue. Ou você é igualzinho ao seu pai, você é igualzinho à sua mãe. Ah, você é uma fraude. Todos ficariam melhor sem você. Ninguém vai sentir a sua falta. Coitado do homem que casar com você. Coitada da mulher que casar com você. São mentiras que se tornam muralhas, se tornam muros. E às vezes a gente escolhe morar nessa mentira. E a gente carrega essa mentira com a gente. E essa mentira se torna parte da nossa vida. Essa mentira precisa ser quebrada. Muitas vezes a gente carrega a muralha do orgulho, a gente caminha, na muralha do orgulho, a gente decide caminhar sozinho, a gente acha que sempre está certo, a gente não pede perdão, a gente não pede ajuda. Ou às vezes as muralhas elas são emocionais, é uma sequidão na alma, é uma depressão que não passa, é uma ansiedade que me corrói, é uma tristeza constante, é um esgotamento sobrenatural. São muralhas que parece que eu só ando em cima desse muro, e eu não vivo além dessas muralhas. São muralhas espirituais, onde eu não consigo confiar em Deus, onde eu não oro mais, eu não leio a Bíblia. Parece que o único momento que eu tenho de porção espiritual é se eu venho na igreja, e se na igreja eu não estou, vida espiritual eu não tenho. Nós precisamos que Deus derrube essas muralhas. As muralhas eram habitação de Raabe, e ela era prostituta enquanto ali estava, mas as muralhas caíram. Muitas pessoas elas não avançam porque fazem da muralha a sua casa, vivem na mentira, no orgulho, no esgotamento, longe de Deus. Você é convidado hoje a chamar Deus para derrubar os muros disso que está te prendendo. Paulo chama isso de fortaleza. O que diz lá o texto de 2 Coríntios 10:4? As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E Paulo está falando de argumentos que existem na cabeça humana, e são armas espirituais que quebram isso. Existem coisas e fortalezas e muros que foram levantados na sua mente,
que você precisa deixar com que Deus quebre isso, assim como o muro de Raabe foi quebrado e a vida dela foi mudada, os muros da sua vida também precisam ser derrubados e você possa caminhar livremente. Quinto passo que eu vejo nesse texto: Deus pode salvar todos que buscam refúgio. Quando entramos, o texto diz, quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Eu acho muito legal porque eles estão dizendo, olha, vai haver salvação. Todos os que se refugiarem na sua casa vão encontrar salvação. Todos que estiverem ali dentro serão salvos. Eu acho lindo esse texto, esse trecho da história, porque quando fala desse cordão vermelho, eu já me lembro lá no Egito, quando eles foram sair e colocar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não passasse. Então, onde tivesse aquela marca, aquele sangue vermelho, as pessoas de dentro daquela casa seriam salvas. E agora, mais uma vez, e depois nós vamos ver isso com Jesus, porque através do sangue de Jesus nós somos salvos. Ou seja, existe a promessa da salvação, mas existe a condição para ser salvo. Existe promessa de salvação e a promessa é para todo aquele que crê. Veja que precisa crer. Promessa de salvação é para você e para sua casa, para todo mundo, mas a pessoa vai precisar entrar em Jesus. A salvação para eles ali seriam apenas para quem estivesse dentro da casa. Eles não atacariam, porque tinha esse cordão vermelho na janela. É legal no texto, quando você olha o texto ali, vai dizer que Raabe, na hora que eles descem, Raabe já deixou o cordão ali. Ela nem deixa para colocar depois. Não, quando eles estiverem chegando, eu coloco o cordão. Naquele momento, ela já deixa o cordão, indicando, nessa casa, a salvação chegou. A salvação é para você, se você se refugiar em Jesus. A salvação é oferecida a todos. Eu acho legal esse texto, que diz assim, Ele é tão rico em graça, que comprou a nossa liberdade com o seu sangue, com o sangue do seu Filho, e perdoou nossos pecados. Ele perdoou nossos pecados, e Ele comprou a nossa liberdade com o sangue dEle. Alguém perguntou para mim, se Jesus tivesse tomado veneno, ia valer o sacrifício de Jesus? E aí é uma perguntinha, o pessoal gosta de querer perguntar isso para seminarista no concílio, né? Não de verdade, mas eles fazem essa brincadeira nos bastidores. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Em Apocalipse vai dizer que as nossas vestes, elas são lavadas no sangue do Cordeiro, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica do pecado. O sangue de Jesus, ele não nos deixa manchados, ele nos deixa puros. Ele nos perdoa, ele nos salva, ele nos redime. Ele é tão rico em graça, porque ele comprou a nossa liberdade com seu sangue. Deus pode salvar todo aquele que busca refúgio. E por último, Deus pode mudar a sua história. E até hoje, ela vive no meio de Israel. Eu acho muito legal porque Raabe, ela se tornou povo de Deus. Raabe não continuou sendo a prostituta. Ela casa com Salmão e ela se torna agora tataravó de Davi. Eu acho muito legal isso. E depois a gente vê a menção sobre essa mulher. E ela está lá na genealogia de Jesus, e a gente vê isso. E eu vejo o quanto Deus muda histórias. Deus pode mudar a sua história. Deus mudou a história de Moisés. Deus mudou a história de Davi. Deus mudou a história de Pedro. Deus mudou a história de Maria Madalena. Deus mudou a história do Rafael. Vocês viram, gente? O Rafael, com 15 anos, se tornou pai. Um menino. Veja, envolvido num mundo terrível. Hoje o Rafael é esse homem aqui que é uma bênção.
uma vida transformada, porque a vida dele mudou quando ele encontrou Jesus. Deus pode mudar a sua vida e mudar a sua história. Deus mudou a história dos meus pais. E é muito interessante que quando Deus muda a história de um, isso se torna uma reação em cadeia, que isso vai se proliferando e vai alcançando muitos outros, porque Deus mudou a vida do meu pai e da minha mãe, automaticamente atingiu meus irmãos, que já eram nascidos. Eu nasci quando a vida deles já era outra, e eu já colhi esses benefícios dessa mudança de vida. A minha vida mudou quando eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, e isso impactou quem eu sou hoje, isso impactou meu casamento, impactou a maneira com que eu crio os meus filhos. A sua vida pode mudar. O que Deus pode fazer? Ele pode mudar a sua vida. O que precisa mudar na sua vida, que talvez você tenha tido, esteja com dificuldades para deixar com que Deus mude? Ele, assim como ele mudou a vida de Raabe, ele quer mudar a sua também. Eu estava discutindo esses dias lá em casa com a Manu, com o Mateus ali, a gente conversando sobre a história de Raabe, e aí eu disse assim: por que os espiões foram para a casa de Raabe? Por que eles foram para lá se o muro ia cair? Precisava de espião se Deus ia aqui derrubar o muro? Para que tinha que ter espião? E claro, eles foram olhar ao redor, os lugares para invadir, a gente ficou conjecturando um monte dessas coisas. Eu não sei o porquê que de fato eles precisavam instalar nas questões militares de estratégia. Mas algo eu sei. Deus, quando olha para Raabe, e esses espias chegam na casa dela, Deus queria alcançá-la. A oportunidade chegou na casa dela, e ela agarrou essa oportunidade. Quero dizer a você, não sei por que você veio hoje aqui. Talvez você veio hoje aqui porque alguém te convidou. Você veio hoje aqui porque você olhou e falou assim: Didi na igreja, preciso ver Deus. E você veio. Talvez foi isso. Mas é mais do que isso. Deus quer alcançar você hoje. Deus quer mudar hoje a sua história. Deus quer agir na sua vida. E hoje você é convidado a entregar isso para Ele. Queria que alguém me trouxesse aquela caixa de oração para colocar aqui à frente. E nós vamos orar. O grupo de louvor pode vir aqui à frente. E eu queria só pensar com você isso aqui, olha. O que Deus pode fazer. Deus pode usar pessoas imperfeitas. Você é perfeito? Quem é você? Se você é imperfeito, Deus quer usar você. E Deus, o que Ele pode fazer? Ele pode apavorar o ímpio e vai trazer pavor mesmo. Porque se você, alguém disse assim, como que eu vou ficar sem Deus? Se com Ele às vezes parece que é tão difícil, imagina sem Ele. O pavor vem quando eu não tenho esperança do que vem depois. Eu não tenho esperança de céu. Eu não tenho expectativa de salvação. Então vai vir desespero mesmo. Se você não tem expectativa numa eternidade com o Senhor, vai vir desesperança mesmo. Se você não crê que Deus pode mudar a sua história, a história da sua família, vai vir desesperança mesmo. Se você não crê que Deus pode te sustentar, a desesperança vai chegar. O que Deus pode fazer? Deus pode proteger a sua família. Deus pode derrubar os muros de qualquer prisão que estejam na sua mente. Quais são as prisões? Quais são as mentiras que você acreditou nessa vida? É essas mentiras que Deus quer derrubar. Você tem que parar de morar nesse muro. Deus pode salvar todo aquele que busca refúgio. Hoje você é convidado a entregar sua vida a Jesus. Quero dizer algo muito importante a você. Para de lutar contra. Do teu jeito não está dando certo. Você precisa lutar no jeito de Deus. Não é no meu não. Não é nem no jeito da igreja. É no jeito de Deus. No jeito de Deus. Às vezes a gente pensa, a gente confunde muito isso com religião, né? Com igreja. Não é isso não. É você com Deus e Jesus. Deus pode mudar a sua história. Talvez você diga, pastor, eu já tenho Jesus. Mas coisas precisam mudar. Se você não assistiu o filme Jesus, Movimento de Jesus ou Jesus Revolution, esse filme ele mostra a história de um pastor
onde Jesus muda a vida dele, quando ele se deixa usar. Um movimento de avivamento que começou nos Estados Unidos, por causa de um homem que abriu as portas por um hippie, um cara que morava na rua, e a vida muda. O que Deus pode fazer? Nós vamos fazer o seguinte: nós temos orado por esses motivos que estão aqui. Ali atrás tem papel, tem caneta. No final do culto você pode preencher e colocar mais motivos aqui. Nós vamos cantar essa canção que Deus pode fazer, vida aos sepulcros. Nós vamos cantar essa canção. No meio dessa canção nós vamos parar e nós vamos orar pelos motivos. Você tem os teus motivos, nós vamos parar porque nós cremos que Deus pode fazer. Depois a gente vai cantar mais um pouco, confirmando isso. Então quando nós cantarmos nessa primeira vez agora, você pode cantar ela como uma oração, crendo já naquilo que Deus pode fazer. Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, em um lugar insatisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, nada melhor que o meu Deus. A vergonha em glória traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de osso soldado, faz no mar o caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Quero chamar aqui à frente, primeiro, todos os adolescentes, o pessoal que vai participar da ação
missionária que nós vamos fazer essa semana lá no colégio, esqueci o nome do colégio, Morena, Santos Dumont, colégio aqui na Santa Catarina. A gente vai estar com ação a partir de amanhã já, né? Durante a semana toda. Tem um dia que eu vou falar, tem um dia que o Rafa vai falar, o Rodrigo, a gente vai dar palestra para os alunos ali, o pessoal vai fazer teatro, e vai acontecer algumas coisas. Eu queria orar por eles, porque o que Deus pode fazer é mudar a história daqueles meninos e meninas lá que não têm perspectiva de futuro. O que Deus pode fazer. E o que Deus pode fazer na sua vida? O que Deus pode fazer na tua história, na tua casa, assim como Deus agiu na vida de Raabe, Deus quer usar e agir na sua vida também. Queria que você então abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Queria convidar você, se você entendeu nessa noite que precisa entregar a sua vida a Jesus, que não está dando certo mais do teu jeito, você precisa de Jesus. Quero convidar você a levantar uma de suas mãos como um sinal de que você está entregando hoje a sua vida a Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode abaixar a mão. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode abaixar a mão. Deus abençoe. Pode abaixar a mão. Mais alguém gostaria de selar esse momento, dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém. E você que está aqui, que entendeu, e talvez você se viu em algumas coisas como alguém imperfeito, alguém que muitas vezes está apavorado porque não sabe sobre o futuro. Talvez a sua família, você sinta uma insegurança na sua família. Talvez existam prisões aí na sua mente. Talvez hoje você precise que Deus mude a sua história. Eu queria que você orasse comigo e repetisse uma oração. E você que está entregando a sua vida a Jesus também, fizesse essa oração junto comigo. Você dissesse assim: Senhor Deus, pode falar bem alto, você que está entendendo alguma coisa, diga: Senhor Deus, nessa noite eu quero pedir, faz um milagre na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos orar já para esses jovens. Nós vamos orar por esses motivos que chegaram na caixa. Essa caixa vai voltar depois ali para a portaria. Você pode colocar ali um pedido. E eu quero orar por um dos pedidos que estão aqui dentro. Não sei qual é. O pedido que saiu aqui: quero servir a Deus. Essa pessoa está dizendo: nesse mês de outubro eu estou orando porque eu quero ser alguém que serve a Deus. Nós vamos orar por isso, pelos motivos, pelo seu motivo. Pai amado, nós apresentamos diante do Senhor os motivos, ó Deus, que estão nessa caixa, sabendo, ó Deus, que não é essa caixa que resolve, mas é o Senhor que ouve a nossa oração, que cura, que transforma, que alcança. Nós apresentamos diante do Senhor então cada motivo que está nessa caixa. Nós apresentamos, ó Deus, cada motivo que está no coração do teu povo aqui. Quantos oraram hoje pedindo que o Senhor faça um milagre na vida? Outros, ó Deus, confirmaram uma decisão ao seu lado, crendo em Jesus como o Senhor da vida deles. Que o Senhor os abençoe. E que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um, ó Deus, dos teus filhos, que nessa semana, Pai, estarão ali naquele colégio. Que o Senhor os use, que o Senhor, ó Deus, derrame sobre eles graça, que aqueles alunos ali, professores, sejam impactados pelo poder do Senhor, que vidas e histórias sejam mudadas. Ó Pai amado, que muros sejam derrubados, que famílias sejam protegidas, que pessoas ali, ó Deus, entendam que elas são amadas pelo Senhor. Derrama da tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vocês podem sentar. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa música agora, bem firmes, todos juntos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você.